Gente, o cara que a gente vai estudar hoje, ele é tão importante, mas tão importante, que eu acho uma sacanagem a gente não saber a história dele. Acontece que o motivo dele ser esquecido pela história é um motivo pelo qual muitos se orgulhariam. A sorte dele acabou se tornando o seu azar. Ele teve um mestre que ficou tão famoso que acabou ofuscando o seu brilho. Vem com a gente, porque hoje a gente vai ver mais uma das magníficas histórias que a Igreja Católica deu para a ciência no mundo. Vem comigo, bora estudar! Nesse vídeo nós vamos continuar os nossos estudos sobre os cientistas de Batina, esse livro maravilhoso que tem lá na nossa livraria. Então se você quer ter ele, fininho, vale muito a pena ler. E se você quiser ver para poder ter mais informações dos cientistas que a gente está tratando aqui nessa série, vai lá, livrariasantacarona.com.br, adquire o seu logo, porque eu acho que vai acabar, hein? Então corre! Em 1578 nasceu um bambininho chamado Antônio. Ele era de uma família nobre e logo quando cresceu decidiu se tornar um religioso com 17 anos. Quando ele entrou para o convento ele adotou um novo nome, deixou de ser Antônio e virou Benedictus de Brescia. Benedictus de Brescia inicia os seus estudos matemáticos na mesma cidade de Brescia. Só que ele se destacou tanto que ele acabou sendo enviado para a cidade de Pádua. E é lá que começa a história que vai fazer de Benedetto de Brescia um dos maiores cientistas do século XVI, quiçá um dos maiores da história. No ano de 1592, Benedetto estudava em Pádua quando ele é apresentado para um novo professor. Esse professor ia ensinar para ele as principais matérias ali da área das exatas. Esse professor se chamava Galileu Galilei. E o Benedetto era um excelente aluno, tanto que o Galileu e o Benedetto se tornaram amigos, mas amigos naquela relação aluno-professor. Só que com o passar do tempo, essa amizade ia ganhar cada vez mais força. Porque Galileu Galilei morava perto do convento de Santa Justina, aonde morava o Benedetto. E foi lá que eles passaram a se encontrar de forma regular para falar sobre ciência. E aí lá eles se tornam muito mais próximos. Eles se tornaram tão próximos que o Benedetto praticamente virou um auxiliar do Galileu Galilei nos seus experimentos. E em vários experimentos famosos do cientista, ele estava presente. Como, por exemplo, nos experimentos do termômetro, as observações das manchas solares. E aqui tem um ponto interessante. É graças ao Benedetto que Galileu Galilei consegue observar as manchas solares. Porque ele desenvolve uma forma de se olhar o Sol com uma luneta sem queimar as vistas. Porque você há de convir comigo que não tem nada melhor para ficar cego do que resolver olhar para o Sol com uma lupa extremamente potente. Então foi o Benedetto que desenvolve uma forma de projetar a imagem do Sol num papel em branco, para que assim ele pudesse observar bem o Sol, observar essas manchas e o comportamento dela e também desenhar essas manchas. E até hoje, todas as vezes que aparece um eclipse solar e você vai ver vídeos de divulgadores de ciência no YouTube ensinando como observar esse eclipse solar, vai ter alguém ensinando você a fazer um aparelho para projetar a imagem do Sol num papel em branco para proteger as vistas. Quem criou essa técnica foi o Benedetto. Inclusive, várias obras do Galileu tinham desenhos do Sol com essas manchas. Esses desenhos todos foram feitos pelo Benedetto. A relação deles era tão profunda que a Dava Sobel, que é uma escritora conhecida por contar a história da ciência, ela diz o seguinte, que Benedetto Castelli era o mais brilhante e amado discípulo de Galileu. E a coisa foi ganhando corpo, de forma que Benedetto foi ficando cada vez mais famoso com o passar do tempo. Em 1612, ele ficou responsável pela publicação de uma obra do Galileu, que é o Delle cose che stanno in sull'acqua o che in sumuovono. Caraca, o meu italiano tá de parabéns. Ave Maria! Essa obra ela demonstra que o gelo flutua não por conta do seu formato, mas por outros motivos. Inclusive, essa também é uma das obras que vai fazer Galileu Galilei não dar muito certo com os aristotélicos. Se você acha que a briga dele era só com a posição do Sol no universo, você está muito enganado. No ano seguinte, a Universidade de Pisa chama o Benedetto Castelli para ser professor de matemática. E esse convite não veio por acaso, ele veio por indicação de Galileu Galilei.
É o QI, né, cara? Se tem quem indica, a coisa flui. Se quem te indica é o Galileu Galilei, né? Imagina só a fama do cara. 13 anos depois, ele já fez o nome dele como professor em Pisa e ele começa a chamar atenção para fora da cidade, porque ele realmente era uma pessoa muito inteligente e tinha muito para contribuir. E aí, quem foi que percebeu isso? Ninguém mais, ninguém menos que o Urbano VIII, que convida ele para sair de Pisa e ir para Roma para se tornar professor do La Sapienza. A confiança do Papa no Benedetto era tão grande que ele também dá para o Benedetto a função de estudar um pouco sobre as inundações que aconteciam nos estados pontifícios. E é nessa área que o Castelli vai dar a sua principal contribuição. Porque em 1628 ele vai publicar o Della Misura delle Acque Correnti, que é a principal obra da sua vida. É nessa obra que nasce a hidráulica. Então quem é engenheiro aí, vai estudar hidráulica, agradeço ao Benedetto Castelli. Nessa obra, ele demonstra a lei da continuidade das correntes. É basicamente como que acontece para que o volume de água aumente num momento onde ele está tendo atrito. É meio complexo, mas para quem é da área vai reconhecer se eu falar que é a primeira lei da hidráulica, também conhecida como Lei de Castelli. A hidráulica passa a ser os estudos do Castelli e a paixão dele por muito tempo. Até que em 1639 ele resolve inventar um aparelhinho muito importante. Sabe quando você está assistindo o jornal e aí eles falam: nas últimas 24 horas choveu em São Paulo o que era esperado para se chover em todo o mês de janeiro? Como que eles chegam nesse cálculo? Como é que eles sabem que choveu em São Paulo o que era esperado para todo o mês de janeiro? O aparelho que faz essa contagem se chama pluviômetro e ele mede em milímetros. Choveu 5 milímetros de chuva na noite anterior na cidade de Itacoaquecetuba. Estou inventando aqui do nada. Adivinha quem foi que inventou o pluviômetro? Benedetto Castelli, dentro do mosteiro de São Pedro, em Perúdia. Aqui, ó. Sabe outra coisa também que foi o Benedetto que descobriu? Fala. Sabe quando a tua mãe vira pra você e fala: você vai sair de preto nesse calor? Preto esquenta demais, menino. Usa um branquinho que vai ser mais fresquinho. Quem descobre que o preto absorve calor foi ninguém mais, ninguém menos que quem? Benedetto Castelli. E ele trata disso em 2 cartas que ele envia para Galileu Galilei. Ele descobriu isso através de um experimento onde ele pintava alguns tijolos de branco e preto e começou a perceber que os que estavam pintados de preto esquentavam mais. E por incrível que pareça, as descobertas do Benedetto Castelli vão ficando cada vez mais impressionantes. Em 1640, ele observou 2 corpos redondos ao lado de Saturno. E ali, Benedetto Castelli descobre 2 coisas importantes. A primeira coisa é que ele foi o primeiro a observar o que no futuro nós descobriríamos ser os anéis de Saturno. E a segunda coisa que ele descobre é que até agora você não deu like nesse vídeo. Cara, não é possível, cara. Não é possível que até agora você não deu like nesse vídeo. Bicho, como que eu posso contar com a sua ajuda, cara? Eu tô contando a história de um dos maiores nomes da ciência. Deu um trabalho lascado pra pesquisar e você não foi lá e clicou no like pro algoritmo oferecer a gente pra mais pessoas. Meu Deus! Vai lá, cara. Se eu não mereço teu like, eu não sei mais o que eu tenho que fazer pra merecer. Mas até aqui é o esperado de um cientista. Mas tem uma descoberta dele que eu confesso pra vocês. Até quando eu li, eu falei: caraca, mano, o cara é muito bruto. Eu vou tentar explicar pra vocês o que ele fez. Benedetto Castelli estava observando a Lua. E nessas observações, passando de dia para dia, ele começou a perceber que a variação do brilho da Lua dependia da posição da Lua e dependia também do reflexo dos oceanos na Lua. É isso mesmo. Ele percebeu que conforme a Lua se movimentava, esse brilho combinava com o que ele conhecia do planeta Terra, da geografia terrestre. Então, basicamente, o oceano reflete mais a luz do que a terra firme, e isso vai criando deformidades no brilho da Lua. Observando essas deformidades, ele resolve escrever que, se a teoria dele estiver correta, parece que existe uma porção de terra ali perto do Oceano Índico, mais ou menos debaixo da Ásia, e deixou no ar. Pois é, irmãos, olhando para a Lua e vendo o brilho da Lua, Benedetto Castelli conseguiu descobrir uma porção de terra que 130 anos depois ia ser denominado de Austrália. What?
Exatamente. A Austrália foi descoberta 130 anos depois das observações de Castelli, mas ele já tinha imaginado que ela existia olhando para a Lua. Dorme com essa. O cara era um monstro da ciência. E foi professor de grandes nomes que depois ficariam famosos também. Como, por exemplo, o Evangelista Torricelli, que é o pai do barômetro. O Giovanni Alfonso Borelli, que é matemático e astrônomo. E o Bonaventura Cavalieri, que era religioso e matemático. Benedetto continuou a sua amizade com Galileu durante muito tempo, basicamente até o fim da vida dele. E os dois compartilhavam de muitos pensamentos iguais. Por exemplo, os dois eram copernicanos. Benedetto Castelli também acreditava que o Sol estava no centro do sistema solar ao invés da Terra. Engraçado que ele não sofreu nenhuma perseguição por isso, né? Benedetto também divide com Galileu alguns estudos sobre a Sagrada Escritura. Muita gente deixa de falar isso, mas Galileu Galilei era muito religioso e estudou muito a Bíblia ao longo da sua vida. Tem muitos textos dele falando sobre a Sagrada Escritura, muitos deles escritos junto com Benedetto Castelli. E a amizade deles era tão grande que o Benedetto ajudou a família Galilei em vários momentos. Por exemplo, ele ajudou o filho de Galileu a conseguir uma pensão com o Papa para poder estudar em Pisa. E também ajudou o neto do Galileu, que se chamava Vicenzio, que ele foi para Roma para estudar música. Só que esse aí deu um pouco errado, porque o Vicenzio passava a maior parte do tempo com um monte de malandro. E aí, ao invés de colecionar grandes histórias e feitos, ele só colecionou dívida e crime mesmo. Esse aí deu trabalho pro vô. Recebeu uns cascudos! Galileu Galilei vai ter aquela treta com a igreja que, se você não conhece, eu já falei sobre isso nesse vídeo aqui, clica lá para assistir. E depois dessa treta, Galileu vai ser condenado a morar com o arcebispo Piccolomini Sena. Inclusive, esse arcebispo chegava a dizer que esse era o seu hóspede de honra. Muita gente acha que Galileu morreu morto pela Inquisição. Isso não é verdade. Ele recebeu somente a pena de silêncio, foi morar com o arcebispo e recebeu os sacramentos no fim da vida. Nesse período, Galileu resolve estreitar os laços dele com a sua filha, que era Maria Celeste. Ou melhor, Irmã Maria Celeste. A filha do Galileu era freira. Só que, por um infortúnio do destino, Maria Celeste morreu muito nova. E isso destrói o Galileu por dentro. A Dava Sobel, que fala muito sobre ciência, dizia que a dor destruiu Galileu e por meses o cientista só encontrou conforto na leitura de poesias e de diálogos religiosos. Em 1641, o Benedetto pediu permissão para visitar o Galileu. A intenção dele era estudar junto com o seu professor os movimentos dos satélites de Júpiter e também ser o seu diretor espiritual. O que aconteceu? Benedetto Castelli atendeu o Galileu em direção espiritual durante muito tempo. Além disso, os dois conversavam muito por cartas e assim eles mantiveram a amizade até a sua morte em 1643. Foi assim que Benedetto Castelli se tornou um dos grandes nomes da história da ciência, um dos grandes nomes da história da igreja e que infelizmente pouca gente conhece. Um homem com grandes feitos e que acabou sendo ofuscado por ser aluno de um dos maiores físicos da história da humanidade. Benedetto Castelli merecia ser mais conhecido nas escolas. Você concorda comigo? Manda aqui nos comentários. Quero saber o que você acha disso. Se você gostou, não esquece de assistir os outros vídeos. Nessa série a gente está estudando o livro Cientistas de Batina. Se você quer esse livro para poder ver mais a fundo a história de cada cientista que a gente está falando aqui, vai na nossa livraria, livrariasantacarona.com.br e adquira o seu logo, porque sempre tem livro de promoção. Não esquece que a gente se encontra sempre nessa delícia de canal. Um beijo no coração de vocês e tchau!